Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. E, irmãos, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto muito sério, um sinal que a Bíblia nos alerta como um sinal do final dos tempos, que cada vez mais tem se tornado alarmante na nossa sociedade. Se nós formos pegar todos os alertas que a Bíblia nos apresenta, como sinais dos últimos dias, nós realmente ficamos espantados com a coincidência do que lemos nas manchetes. Eu separei alguns desses sinais aqui, como por exemplo em Mateus 24, 12, que fala sobre o aumento da imoralidade, Mateus 24, 37, um entendimento depravado, em 2 Timóteo 3, versículo 2, chamar o mal de bem e o bem de mal, em Lucas 21, 11 e 25, que seriam sinais no céu, Mateus 24, 5, que seria o aumento da apostasia dentro da igreja. Mas nós precisamos também nos atentar muito o que Mateus diz em capítulo 24, versículo 5, onde ele diz o aumento da perseguição aos cristãos. Irmãos, esse assunto tem se tornado cada vez mais preocupante e alarmante, e essa semana aconteceram fatos que realmente foram espantosos e que podem realmente nos fazer levantar uma bandeira, talvez até não amarela, mas vermelha sobre esse assunto. Nessa semana nós vimos um alinhamento muito estratégico entre Coreia do Norte, China e Rússia, e esses países eles são completamente intolerantes ao cristianismo. Nós temos a Coreia do Norte que, junto com a China, são declaradamente perseguidores de cristãos. Eles prendem qualquer manifestação religiosa e principalmente os cristãos. Nesses países não há liberdade religiosa. Na Rússia, nós ainda temos algumas vertentes cristãs que a Rússia permite, mas se você for de uma vertente que o governo não é de acordo, você pode ser preso por extremismo, como há casos de vários cristãos de definições de linhas de pensamento diferentes da do governo no quesito cristianismo, que são presos por extremismo. Então é um país que também não há liberdade religiosa. Esses países estão se tornando cada vez mais fortes e alinhados no seu eixo, e são países que realmente não toleram o cristianismo. A organização não governamental Missão Portas Abertas, ela nos traz esses números, ela levanta os números ao redor do mundo e traz ao conhecimento, à luz, essa perseguição, e é espantoso a quantidade de casos que vem alarmantemente saltando aos nossos olhos. No ano de 2024, a lista de cristãos perseguidos ao redor do mundo passou ao espantoso número de 365 milhões de pessoas. No Brasil, nós podemos não ter tanta dimensão disso, pois graças a Deus vivemos em um país que não há esse tipo de perseguição ainda, e espero que nunca haja. Mas se nós formos ver à luz da Bíblia, esse é o caminho que iremos ver daqui para frente. Cada vez mais cristãos sendo perseguidos. E esse assunto é muito importante tratarmos, pois esses irmãos não têm voz, eles não conseguem se fazer valer do seu direito de liberdade religiosa, que cada vez mais no mundo vai se tornar cada vez mais raro e limitado. Os números têm sido assustadores e há um salto absurdo do ano de 2023 para o ano de 2024 a respeito dessas perseguições religiosas. A organização Missão Portas Abertas relata que no ano de 2023 foram mortos 4.998 cristãos por conta da sua fé ao redor do mundo, e que foi um aumento em 7 vezes ao número de ataques entre escolas, igrejas e hospitais cristãos, saltando de 2.110 em 2023 para 14.766 em 2024, um salto de 7 vezes em relação ao ano anterior. O número de cristãos espancados ou ameaçados aumentaram de 29.411 para 2023 para 42.849 em 2024. Os números são realmente alarmantes e esses números vêm saltando de uma forma
espantosa e absurda, e esses cristãos não têm voz, e esses números podem ser até muito maiores, pois há uma dificuldade muito grande em levantar essas informações, pois muitos passam por uma repressão e nós não conseguimos ter acesso a essa informação. Tudo isso nos leva a crer que, então, podemos sim estar vendo Mateus no capítulo 24, versículo 9, que diz: então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Além desse espantoso salto nos casos de perseguição aos cristãos ao redor do mundo, nós vemos essa semana esse alinhamento entre os países mais perseguidores aos cristãos que nós temos. A Coreia do Norte está em primeiro lugar na lista do Missão Portas Abertas como o país que mais persegue cristãos no mundo, junto com o Irã, que está em 9º lugar. Recentemente saiu uma notícia de que a China fez um acordo com a Coreia do Norte para se unirem na perseguição a cristãos. Qualquer coreano que seja encontrado na China e não como imigrante e não precisa estar em uma condição ilegal, basta que ele seja cristão. Se um coreano, uma pessoa da Coreia do Norte for para a China e essa pessoa for cristã, não importa se ele esteja legal ou ilegal. A China fez um acordo com a Coreia do Norte que esses irmãos serão deportados para a Coreia do Norte. E na Coreia do Norte, por ter uma tolerância zero a cristãos, eles fazem as maiores atrocidades com esses irmãos. O que está acontecendo é realmente muito sério e muito triste. Todas essas ditaduras, tanto a China quanto a Coreia do Norte, a ideologia deles, você só pode adorar ao partido. E para eles, a maior ameaça ao controle mental e governamental deles é o cristianismo. Eles entendem que o cristianismo é sim o maior inimigo dessas ditaduras. Então, nós vemos que os cristãos, eles são altamente perseguidos e massacrados nesses países. É muito importante que nós tenhamos isso em mente, é muito importante trazer isso à luz, esse assunto que muitas vezes não é falado. Fica aqui um alerta para os nossos irmãos, para que nós possamos ajudar, se sentirmos no coração com o apoio financeiro. A oração já ajuda muito. Então, sempre que formos orar, lembrarmos desses irmãos que hoje não têm voz, que hoje sofrem sérias punições apenas por adorarem a Cristo, por muitas vezes terem que praticar a sua fé no escondido, no secreto, pois senão correm até risco mesmo de vida. É algo muito sério que está acontecendo no mundo. Nós precisamos trazer à luz a esses casos, para que nós possamos cada vez mais conscientizarmos as pessoas de que nós precisamos ter liberdade religiosa e que nós não podemos apoiar nenhum tipo de governo, nenhum tipo de ideologia que faça perseguição de qualquer forma, né? Que seja perseguição política, perseguição religiosa, qualquer tipo de perseguição. Esse assunto é muito sério e precisa ser trazido à luz. E nós, como cristãos, precisamos realmente falar sobre isso e ajudar nossos irmãos em oração, em comunhão e da forma que for possível. Tá bom, meus amados? Espero que vocês tenham sido edificados com essa mensagem, que nós possamos nos unir em Cristo para fazer valer a voz desses irmãos que têm que praticar a sua fé em silêncio, como Deus nos avisou no livro de Lucas, e que nós possamos cada vez mais nos fortalecer como igreja, pois Cristo venceu todo o mal e Ele já venceu toda essa batalha. Amém? Nos vemos no próximo vídeo. Beijo e que Deus abençoe.